Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom! Nós estamos aqui em mais um sábado para estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus, falarmos de assuntos atuais, assuntos relevantes para as nossas vidas, mas dentro da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus nos diz sobre esses assuntos? Como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Desta feita nós estamos no segundo trimestre de 2022. Esse artigo ele foi escrito por Nancy Gonçalves Duzilek e o tema é muito interessante: a responsabilidade dos pais e a resposta dos filhos. Muito, muito interessante mesmo esse artigo. Mas antes de qualquer coisa, antes de estarmos falando um pouquinho sobre isso, eu vou convidar o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, para estar orando ao Senhor nesse instante. Olá, irmã Paula. Olá, irmã Paula. Graça e paz. Muito boa noite. Boa noite. Como nós sempre fazemos, não é? É sempre uma alegria muito grande estarmos de volta nesse programa que é de uma audiência incrível. Cada dia mais e mais pessoas se inscrevem e, como nós sempre falamos, ainda falta você fazer a sua inscrição. Verdade. Ainda falta você compartilhar. Ainda falta você curtir e permitir que mais e mais lares, pessoas e vidas sejam abençoadas com o estudo da poderosa Palavra de Deus. Irmã Paula, que praça maravilhosa essa que nós estamos vendo agora. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Olha que maravilha. Sabe onde é isso aqui? Almadina. Ali tem eu, o coração, que quer dizer amo, né? Eu amo Almadina, e não é difícil amar esta cidade com pessoas, uma cidade de pessoas maravilhosas, pessoas amigas, hospitaleiras, acolhedoras, pessoas vizinhas, a vizinhança fenomenal. E eu fico muito, muito feliz de estarmos morando aqui, apacentando um rebanho muito seleto aqui na cidade de Almadina. Essa foto aí, claro, ela foi adquirida à luz do dia, né? E aí nós estamos vendo essa beleza, que uma parte da praça ela é muito maior do que o que está sendo aqui apresentado. Nós focamos apenas no letreiro, né? Eu amo Almadina. E nós viemos aqui nesta noite para, mais uma vez, trazermos uma palavra de oração. E o estudo que a irmã já preparou para esta noite, as pesquisas, todo o seu embasamento, o que a irmã vai fazer. Você está pensando que é só chegar aqui e ler? A irmã Paulina se dedica, a irmã Paulina se prepara, aí são horas a fio, são alguns dias para preparar os estudos, porque nosso papel, nossa meta, nosso desejo não é chegar aqui à frente e trazer qualquer coisa. Ah, é para o Senhor? Não, é porque é para o Senhor que nós precisamos oferecer a Ele o melhor. Então, que bom que você está aí. Irmã Paula, que bom que você tem essa dedicação. Isso é maravilhoso, até porque a Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E a irmã tem encontrado tempo para Deus, para a sua família, para a igreja do Senhor, e tempo para fazer também as suas atividades, os seus labores, o seu trabalho. E nós louvamos a Deus por sua vida, viu? Que Deus te abençoe. A responsabilidade dos pais e a resposta dos filhos. Em muitos casos, a gente escuta mais a resposta dos filhos, né? Os filhos que respondem, os filhos que tratam os pais como se fossem seus empregados ou seus filhos. Mas nós vamos aprender na noite de hoje, neste sábado, dia 23 de abril de 2022, nós vamos aprender a respeito desse assunto. E você é um pai responsável? E em sendo um pai responsável, qual é a resposta dos seus filhos dentro da sua casa, aí dentro da sua família? A sociedade, ela tem sofrido muito porque nós estamos percebendo uma geração de famílias desajustadas. Mas há esperança, nem tudo está perdido. A instrução, a orientação, o norte que a família precisa está na palavra do Senhor, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Mas Paulo tem um aviso, tem uma informação para trazer? Nada?
Então nós vamos orar em nome de Jesus. Nosso querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade. Amém. Nos encontrarmos aqui nesse estudo, para esse estudo maravilhoso, onde agora certamente muitas pessoas, muitas vidas estão acompanhando, ó Deus, para saber o que é que a Tua palavra, o que é que a mensagem do Senhor nesse estudo tem para abençoar, qual a direção que ela vai nortear as famílias, os pais, os responsáveis, os filhos. E nós te pedimos, ó Deus, porque és o Deus de amor, porque és o Deus das misericórdias, tu que és o Deus da graça, tu que és o Deus da santidade, tu que és o Deus da justiça, pedimos ao Senhor que a bênção do Senhor repouse sobre as nossas famílias, Amém. Sobre os pais, sobre os filhos, sobre cada casa, sobre cada lar. Fica conosco, usa, Senhor, a tua serva, que ela seja tão somente, única e exclusivamente boca do Senhor nessa noite. Amém. Para falar o nosso coração. Muito obrigado por tudo, continua conosco, nos fortalecendo a cada dia, em nome de Jesus. É assim Amém. que nós oramos. Amém. Muito obrigado, irmã Paula, por essa oportunidade, viu? Para mim é sempre uma honra, é sempre uma alegria muito grande participar com você desse momento todo especial, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, te fortaleça, que você prossiga olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. A responsabilidade dos pais e a resposta dos filhos. Artigo da Revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2022, escrito por Nancy Gonçalves Duzilek. Gente, os filhos são presente de Deus, né? Deus nos deu um presente tão lindo, são tão fofinhos, né? Eu tô com o netinho agora, a filhotinha fala assim: "Oh, mamãe, é tão fofinho, é tão lindinho". Realmente, um bebê é uma coisa linda, né? Segurar um filho no colo, nos braços, é um privilégio muito grande, é uma dádiva de Deus. E seja esse bebê de origem natural ou adotado, é sempre um privilégio nós estarmos com uma criança no colo. E à medida que essa criança ela vai crescendo, ela vai aprendendo, ela vai ensinando, vai compartilhando, é uma troca de saberes, né? E cada filho, queridos, ele é diferente do outro, mas todos os filhos, eles devem receber os mesmos ensinamentos morais, éticos, espirituais, comportamentais, sociais, né? Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Isso é nosso dever, é dever dos pais. Mas a mãe, ela recebe uma grande influência nessa tarefa, porque a maioria das vezes é a mãe que é mais responsável, passa mais tempo com a criança. E o que a Bíblia nos diz? Nós falamos que Deus nos deu um presente, mas junto com esse presente, Deus também nos deu uma responsabilidade. Deus nos deu uma responsabilidade que eu e você não podemos nos eximir. E que responsabilidade é esta, pastor? Qual foi a responsabilidade que Deus nos deu? Na versão assim, nova, né? Na nova versão internacional. É assim que a Bíblia nos ensina, é assim que a palavra de Deus nos orienta. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. A tradução tradicional diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Exatamente. Instrui a criança, instrui o menino no caminho que deve andar, no caminho que deve trilhar, e mesmo quando ele envelhecer, ele não vai se desviar desse caminho, né? Na versão internacional, para você entender mais ou menos o que é instrui o menino no caminho que deve andar, é instrui segundo os objetivos que você tem para essa criança. Quando essa criança nós recebemos uma criança, um bebê, e ele está ali aprendendo, ele está aprendendo a sugar, ele está aprendendo que com o choro ele vai conseguir algumas coisas, né? Ele aprende com o choro, ele consegue mamar,
com o choro, a gente fala assim para Paulinho, né? Que Paulinho, ele tá o bebê TT, tá trabalhando aí da Baby TT, né? E aí quando ele quer falar alguma coisa, ele chora para expressar alguma coisa. Mas quando ele vai crescendo, ele aprende a falar. Ele diz papá, mamã, né? E aí vai começando até falar bem, falar direitinho, compreender as palavras e a dicção sair perfeita. Mas até ali, ele vai aprendendo de acordo com o meio, né? De acordo com o que ele vai ouvindo, de acordo com o que ele vai vendo. E a Bíblia, ela é bem clara quando ela diz instrui, ensina a criança segundo os seus objetivos. Porque essa criança, ela vai aprender. Ela vai absorver os seus ensinamentos. E com o passar dos anos, ela não vai se desviar desses ensinamentos que aprendeu desde pequena. A gente não ensina... É como andar de bicicleta. Quem aprende a andar de bicicleta nunca esquece, né? Quando você pega uma bicicleta, você vai ali, vai adiante. Você não esquece como andar de bicicleta. Então a criança, ela quando aprende desde pequenininho o caminho que deve trilhar, ela não se desvia desse caminho segundo a palavra de Deus. Então, qual é a nossa responsabilidade? Qual a nossa responsabilidade como pais e mães? Bom, queridos, como nós falamos, Deus nos deu os filhos. Eles são herança do Senhor. É um presente que Deus nos deu. O nosso lar, ele é o nosso campo missionário. A nossa família, o nosso lar, é o nosso campo missionário. Então, somos pais, somos nós, os pais, os responsáveis pela formação espiritual dos nossos filhos. Nós precisamos chegar primeiro aos nossos filhos. Os nossos filhos, como nós falamos, eles vão aprendendo com o meio, né? Eles vão aprendendo ali com o meio, porque nós somos seres sociáveis. E nós precisamos, como pais, darmos os primeiros ensinamentos aos nossos filhos, darmos as primeiras instruções, as primeiras orientações. Nós precisamos chegar primeiro aos nossos filhos com valores morais e espirituais antes que eles sejam contaminados pela influência que o mundo oferece. E aí, Duzilek fala o seguinte, que ela quer considerar algumas ideias e que você também pode listar outras ideias que serão compartilhadas. E ela diz para que nós retornemos ao versículo de Provérbios e lermos o que o autor nos desafia a fazer, né? Ele nos desafia o quê? A educar, a ensinar, a instruir. E segundo o quê? Segundo os objetivos, os nossos objetivos, as intenções que nós temos. E quais são eles na realidade? Quais são esses objetivos aqui na realidade? Como é que nós vamos ensinar os nossos filhos? Como nós vamos instruir os nossos filhos? Alguns estudiosos afirmam que nós aprendemos mais lendo, ouvindo, né? Vendo, ouvindo e praticando. Nós conseguimos absorver mais daquilo que nós lemos, ouvimos e praticamos. Então, como nós podemos ensinar os nossos filhos? Pelo exemplo. Então, nós podemos chegar primeiro aos nossos filhos quando as nossas ações, elas realmente comprovam as nossas palavras. Não podemos dizer assim, não podemos dizer faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Não podemos dizer uma coisa e fazer outra completamente diferente. Nossos pequenos estão percebendo. Essa é a responsabilidade nossa como pais e mães. Nossa responsabilidade como pais e mães, né? As nossas ações, elas precisam comprovar as nossas palavras. Então, um exemplo é quando alguém liga, né? A autora dá aqui um exemplo, quando alguém liga pra gente, liga pra você e você diz assim, diz que eu não tô aqui não, né? Diz que eu saí, fala que eu saí. Ou alguém bate na porta e você, de cá, você fala que eu saí, fala que eu não estou em casa, né? O que você está ensinando para o seu filho com isso? Está ensinando o seu filho a mentir, porque você está em casa. E o seu filho vai estar aprendendo com a sua atitude a mentir.
Então nós chegamos primeiro quando nós separamos tempo para estar com os nossos filhos. O maior bem na nossa declaração não é a renda que nós temos, mas são os nossos dependentes, os nossos filhos, e não os altos salários. Não adianta ganhar muito e perder a família. Não adianta ganhar muito e perder os nossos filhos. Então nós precisamos saber que a nossa maior riqueza são os nossos filhos. E é preciso, queridos, investir tempo em nossos filhos. Nós chegamos primeiro quando mantemos a disciplina e limites claros. Ela coloca aqui o seguinte, do Zilek, ela diz o seguinte, que ela vê hoje em dia muitos filhos dizendo aos pais o que os pais devem fazer. Muitos filhos dizendo aos pais que horas os pais devem falar ou então calar-se. E o pior, muitos pais se calam. Muitos pais ficam calados, não reagem. E essa inversão de papéis, essa troca de papéis é um desastre para a nova geração. Então, ter cuidado para não descontar sua raiva em cima dos filhos é fundamental, porque os filhos eles precisam saber que há limites e que se eles forem desobedecidos, haverá uma disciplina. Mas, queridos, essa disciplina não pode ser uma descarga da nossa raiva, das nossas frustrações em cima dos nossos filhos. Então, há um preço. Eles precisam saber que há um preço para todas as decisões na vida. E isso nós ensinamos em casa, quando nós estabelecemos limites. Porque o ensinamento do mundo, ele é cruel. Então nós precisamos, eu e você, como pais, ensinarmos aos nossos filhos, orientarmos aos nossos filhos, instruirmos aos nossos filhos em valores morais, espirituais, comportamentais. Também chegamos primeiro quando nós não fazemos comparação. Cada filho, um é diferente do outro. Podem até ser parecidos fisicamente, podem ter os mesmos traços, mas os nossos filhos eles têm temperamentos diferentes, reações diferentes. Cada um tem o seu jeito de ser. Então, cuidado, muito cuidado, para não exaltar demais um filho e menosprezar o outro, porque essa atitude pode criar um sentimento de vaidade por parte daquele que é exaltado e de vingança e baixa autoestima daquele que é desprezado. Então, as nossas palavras, é isso que o autor aqui do Zilek nos diz, as nossas palavras, ações e reações, elas deixam visíveis nossa caminhada como pessoa de Deus, nossa caminhada pessoal com Deus, né? E nossos filhos, eles estão antenados, percebendo tudo. Então, esses primeiros ensinamentos, ele vem de casa, como nós falamos, as nossas ações, as nossas palavras, as nossas reações, elas deixam visíveis a nossa caminhada pessoal com Deus. Eu lembro aqui que anteriormente que eu falei o seguinte, fazendo analogia na xícara de café, e eu citei o exemplo do café derramado, né? E fiz um questionamento. Por que derramou o café? Porque tinha café dentro da xícara. Se tivesse leite, teria sido derramado leite. Se tivesse água, teria sido derramado água. Então, as nossas reações, aquilo que nós derramamos em momentos imprevistos, em determinadas situações, elas refletem aquilo que está dentro de nós. Elas vão deixar bem claro a nossa caminhada pessoal com Deus. E os nossos filhos estão vendo, eles estão vendo porque eles estão ouvindo, eles estão vendo e estão vivenciando diariamente, porque eles moram conosco. Então, quando nós chegamos primeiro, quando como mulheres cristãs, como homens e mulheres de Deus, nós demonstramos no nosso dia a dia uma fé clara, uma fé comprometida com Deus. Nossas palavras, como nós falamos, nossas ações e reações deixam bem claras a nossa caminhada pessoal com Deus. E às vezes a gente tem pessoas que estão na igreja louvando, engrandecendo o nome do Senhor, e quando chega em casa é completamente diferente. Briga, xinga, agride a esposa, agride os filhos,
fala mal dos irmãos, fala mal do pastor, fala mal da vizinhança. Então, isso é uma demonstração daquilo que está dentro da pessoa. E os nossos filhos vão aprendendo com isso, né? Eles vão aprendendo com isso. Então, como nós falamos, nós pegamos os bebezinhos, eles são presentes de Deus para nós temos responsabilidade, e a nossa responsabilidade é ensinar, é educar, é instruir a criança no caminho que deve andar, pelo caminho que deve trilhar, segundo os nossos objetivos. E aí, essa criança, a autora colocou aqui que nós chegamos primeiro quando nós transmitimos esses ensinamentos para os nossos filhos, mas os nossos filhos, eles sofrem ataques, né? Os ataques aos nossos filhos. Nós estamos, queridos, em uma sociedade pós-moderna. De acordo com o sociólogo japonês, ou polonês, Bauman, é uma época em que as relações econômicas e sociais são muito frágeis, fugazes, maleáveis, como líquido. Tudo se torna descartável. Ele caracteriza como modernidade líquida, né? Nós estamos na modernidade líquida, onde tudo se torna fugaz, descartável, maleável, tanto economicamente quanto socialmente. Então as relações estão frágeis. As relações humanas, elas estão se tornando cada vez mais artificiais e o contato com as pessoas cada vez mais escasso. Segundo ele, as relações, elas estão escorregando entre os dedos. É o que vivemos e nós vivemos isso, nós sentimos isso durante esse período da pandemia. Então, os nossos filhos, nessa sociedade pós-moderna, onde tudo é descartável, tudo é frágil, inclusive tudo é maleável, inclusive as relações sociais, os nossos filhos, eles sofrem ataques dessa sociedade líquida. E esses ataques, eles vêm por meio do que a autora vai chamar aqui de vírus ou hackers, que chegam de várias formas e tentam destruir o que tentamos passar para eles enquanto os instruímos e educamos. Então, essa sociedade pós-moderna, essa sociedade líquida, os nossos filhos têm sofrido ataques dessa sociedade. Então, existe um vírus que várias famílias cristãs estão deixando entrar dentro dos seus lares, que é a terceirização do ensino da Bíblia. Estão passando para o outro a responsabilidade que Deus deu a mim e a você, como pais. Nós temos essa responsabilidade de educar, de instruir, de ensinar os nossos filhos. E muitas famílias cristãs estão terceirizando essa responsabilidade. Os pais não querem mais parar e ensinar histórias bíblicas para os filhos e acham que a sua responsabilidade está cumprida simplesmente por levar o filho na igreja ou levar o filho para a EBD. Só que a escola bíblica dominical, ela é um complemento, queridos. A igreja, ela é um complemento. A palavra que é ensinada na igreja, ela é um complemento. Nós precisamos nos alimentar diariamente desta palavra em casa. Os nossos filhos passam 1h30 na EBD, 1h30 durante o culto na igreja e 24 horas conosco em casa. A responsabilidade pela instrução na palavra de Deus é nossa, dos pais. Olha o que a Bíblia diz: instrui, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, é responsabilidade sim dos pais. E os pais têm delegado essa responsabilidade. Têm deixado essa responsabilidade, muitos pais, para a professora de EBD, para a professora do Ministério Infantil, para a mulher do pastor, para o pastor, para a igreja, para os diáconos, e se eximindo da responsabilidade que lhe cabe. Então nós precisamos, como pais, assumirmos as nossas responsabilidades e instruirmos a criança, ensinarmos, pararmos para ler a Bíblia. Nós precisamos investir tempo em nossas crianças. Nós precisamos ler a Bíblia para os nossos filhos quando eles estão pequenininhos. Lembrando aqui de Paulinho mais Samuel,
Samuel está com 10 anos, vai fazer 11, né, agora em junho. E ele fala assim: vovó, eu vou ler a Bíblia para o meu irmãozinho, porque ele tem que ler a Bíblia todo dia antes de brincar. Então ele lê um capítulo da Bíblia todos os dias. E ele fala assim: vou ensinar o Paulinho a ler a Bíblia. E ele começa a ler a Bíblia para o irmão. O Paulinho tem 2 meses, mas é o ouvir, o instruir. É isso que a criança deve aprender. Então ele aprendeu que ele deve ensinar para o irmão a palavra de Deus. Ele está ali ensinando e depois vai discutir com a mãe o texto que foi lido. Então é responsabilidade sim nossas. Então outro vírus também que tem acessado, que os pais têm deixado entrar dentro dos lares, é o acesso livre à internet e a seus sites perigosos, porque junto com a internet tem muita coisa boa, mas também tem muito lixo, muita coisa ruim, muitos sites perigosos que destroem aqueles valores que nós estamos tentando construir, aqueles valores que estamos tentando passar. Então os pais, eles precisam estar atentos aos desenhos que os filhos estão assistindo. Nem sempre é fácil, porque a maioria dos pais trabalham fora, ou então a maioria dos pais são leigos, né, em relação a essa ferramenta que é a internet, que é o computador. Muitos pais são imigrantes digitais e os nossos filhos são nativos digitais, né? Eles já nasceram na era da internet. Então eles sabem, eles são PhDs nessa ferramenta e navegar pelos sites e navegar pela internet, enquanto nós ainda estamos no segmento escolar, ainda nas primeiras letras, ainda no beabá da internet. Os nossos filhos já são PhD, os nossos netos já são PhD. É difícil, mas não impossível. Nós podemos sim exercitar o controle, mas isso demanda, queridos, demanda tempo, demanda dedicação, isso demanda cuidado, demanda atenção para o presente que Deus deu para mim e para você, que são os nossos filhos. Precisamos ter cuidado com o que os nossos filhos estão assistindo. Muitos desenhos pornográficos, muitos desenhos com ideologias diferentes das que nós ensinamos. Nós precisamos ter esse cuidado em instruir e olhar o que é que os nossos filhos estão assistindo. E aí nós falamos aqui a nossa responsabilidade como pais, né? Que é de instruir, que é de ensinar. Nós falamos que nós estamos na modernidade, na modernidade líquida, né? Nós estamos na pós-modernidade, que é a modernidade líquida, onde as relações são fugazes, os valores têm se perdido. E nós falamos que os nossos filhos, eles nessa modernidade líquida, eles sofrem influências de hackers, de vírus, que acabam tentando corromper os ensinamentos que nós estamos passando aos nossos filhos. E aí, nós precisamos chegar, né, primeiro, como a autora diz, nós precisamos dar esses fundamentos, essas bases, elas precisam ser sólidas, porque essas bases sólidas em Cristo Jesus, Cristo é o antivírus para qualquer hacker, qualquer vírus que esteja tentando adentrar a vida do nosso lar e a vida dos nossos filhos, a vida da nossa família. Jesus Cristo é o antivírus que combate qualquer vírus e qualquer software mal intencionado em nossas vidas, né? Então nós temos o antivírus, que é o Senhor Jesus. Mas aí a autora pergunta assim: e quando nós fazemos a nossa parte? E eles tomam outros caminhos? E quando nós instruímos, nós ensinamos, eles tomam outros caminhos? A Bíblia não diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer, essa criança não vai se desviar deste caminho. Mas e quando nós fazemos essa parte de instruir, e os nossos filhos, queridos, eles tomam outros caminhos? A palavra de Deus nos diz, logo no primeiro versículo, nas primeiras letras do versículo, né? Ensina, instrui. Essa é a nossa tarefa. A pergunta que eu faço para você: você está ensinando? Você está instruindo o seu filho na palavra de Deus? Aquilo que seu filho, seus netos, veem dentro de casa, condiz com a sua fala como cristão, como cristã, como servo, como serva de Deus?
Muitas pessoas, irmã Paula, têm Sim. dito assim, já cansei, já fiz minha parte, quando eles crescerem eles vão escolher o que vão fazer. É totalmente contrário o ensinamento ao que diz a palavra de Deus, né? E é instrui o menino, não é instrui o adulto, não é instrui o idoso, é a criança. É a criança. Toda boa instrução ela é aplicada nessa fase criança, e isso vai ser levado por toda uma vida, até quando envelhecer não se desviará dele. Então aqui essa questão da instrução, ela perpassa, né, nas 3 áreas. Nós precisamos viver aquilo que nós professamos, aquilo que nós falamos. E a criança ela aprende pelo ouvir, pelo ver e pelo praticar, né? Pela prática, pelo dia a dia. Então, estamos instruindo? Estamos fazendo nossa parte, que é de instrução? Eis a questão. Né? E aí há o questionamento que a autora faz aqui. Porém, quando fazemos tudo direitinho, quando fazemos a nossa parte, e os nossos filhos tomam outros rumos, fazem opções de comportamento, fazem opções por comportamentos que não são desejados, que não são almejados, assumem ideologias que não são bíblicas, escolhem atividades que machucam as pessoas, negam tudo aquilo que aprenderam desde criança. E quando isso acontece? Quando a gente faz tudo certinho, tudo direitinho, os nossos filhos, e muitas vezes a resposta do filho é totalmente contrária aos ensinamentos que nós damos. Aí, a autora coloca aqui, que é onde entra o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio. Deus deu uma instrução. Olha, ensina. E nós pais, agora na modernidade, na pós-modernidade, nessa modernidade líquida, temos uma responsabilidade muito grande em relação a isso. A responsabilidade dos pais praticamente triplicaram, porque os nossos filhos realmente estão sendo bombardeados por hackers, por vírus, e nós precisamos combater. Nós precisamos de um bom antivírus, o melhor antivírus de todos. E como nós falamos, o antivírus é o Senhor Jesus. Então a nossa família, ela deve estar fundamentada na rocha que é Cristo. Mas às vezes, queridos, nós fazemos tudo certinho. Muitos pais fazem tudo certinho ali, o que a Bíblia diz, orienta, ensina, instrui, leva o seu filho na igreja, é dedicado à obra do Senhor. Mas o filho, de repente, muda tudo, né? Aí é que entra a capacidade de escolha. Deus deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, de tomar decisão, ela é individual. Se Deus, ao fazer o homem e a mulher, não lhes desse essa oportunidade de escolha, nós seríamos como marionetes nas mãos de um artista. Nós seríamos como fantoches na mão de Deus. Mas Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E dotou o homem com racionalidade. Dotou o homem também com livre-arbítrio. Dotou o homem de escolhas. E essas escolhas cabem a mim e a você. Os ensinamentos são passados. A gente vai ver que Deus, ele chegava toda viradinha da tarde, ele conversava com Adão, conversava com Eva. Eu já canso de dizer aqui, né? Não canso de falar que havia coinonia, harmonia, sintonia entre criatura e Criador. E Deus estabeleceu um limite. Deus, naquela conversa diária que tinha com Adão, que tinha com Eva, Deus transmitia seus objetivos, seus ensinamentos, tanto a Adão quanto a Eva. Assim também como os limites a serem seguidos, a serem traçados, até onde eles poderiam trilhar, até onde eles poderiam caminhar, até onde eles poderiam consumir. E aí a gente vai ver que Deus também deu a eles o livre-arbítrio. E quando eles foram tentados pela serpente, caíram. No momento da escolha entre seguir os ensinamentos de Deus ou sucumbir ao desejo de possuir aquilo que Deus tinha, que era o conhecimento do bem e do mal, eles optaram pelo segundo. Então Deus dá a mim e a você a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Então os nossos filhos têm essa liberdade de escolha, eles têm essa liberdade, mas cabe a nós
ensinarmos aos nossos filhos. Cabe a nós ensinarmos aos nossos filhos. Então, queridos, Deus nos deu limites. Aceitar a Jesus Cristo como Salvador é uma escolha pessoal, não é uma imposição. Aceitar, algumas pessoas costumam dizer assim, filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crente. Ele precisa aceitar Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador. A nossa responsabilidade como pais e mães é instruir, é educar, é ensinar a palavra de Deus, mas ensinar de tal forma que que essa palavra esteja enraizada no coração dos nossos filhos e que a movimentação externa, que os vírus da pós-modernidade não adentre, não chegue a danificar os fundamentos. Então nós precisamos ensinar de tal forma que essa palavra esteja enraizada nos corações dos nossos filhos. E a liberdade de escolha, de dizer eu sirvo a Cristo como o meu único, eterno e suficiente Salvador, essa liberdade Deus deu aos nossos filhos também. Então, é importante, queridos, termos cumprido com nossas responsabilidades, porque Deus vai cobrar de mim e de você. É importante nós termos cumprido com nossas responsabilidades, instruindo, educando e fazendo o melhor possível. Mas a escolha, quando cresce, quando chega uma adolescência, quando chega uma juventude, é uma atitude pessoal. O que nos resta, então? Essa é uma pergunta do Zilek, né? Ela nos diz que é muito importante, porque Deus vai cobrar de mim e de você. Os nossos filhos são herança do Senhor. Deus nos deu para administrarmos, para educarmos. O Senhor nos deu uma responsabilidade. Instrui, ensina essa criança no caminho que deve andar e até quando crescer, ela não vai se desviar porque os fundamentos são sólidos. E aí, Duzilek diz o seguinte, o importante é termos cumprido as nossas responsabilidades, termos instruído, termos educado, fazendo o nosso melhor. E aí a escolha, esse livre-arbítrio que os nossos filhos têm, que nós temos, quando eles crescem, quando eles chegam à juventude, quando eles chegam à adolescência, é uma atitude pessoal deles. Mas o que nos resta a fazer como pais, quando eles escolhem algo totalmente difícil, totalmente contrário daquilo que nós ensinamos? Alguns dizem assim, é a ovelha negra da família, né? Quando uma criança se desvia completamente do padrão da família. Às vezes a família é uma família de uma ética, de uma moral, conhecida na sociedade, né? Por sua ética, por sua moral, por sua responsabilidade social. E de repente o filho vira um delinquente, né? E aí a família para e diz assim, onde foi que eu errei, foi o que aconteceu? Né? São os vírus que vão adentrando, que acabam corrompendo os ensinamentos que foram ensinados pelos pais, que foram passados pelos pais, que foram transmitidos pelos pais. Então, o que nos resta a fazer quando os nossos filhos trilham por caminhos completamente diferentes daqueles que nós ensinamos? Primeiro, a autora coloca aqui, nós precisamos amar. É difícil, mas ela diz que ela acredita sim, porque nós nos sentimos culpados e lamentamos muito quando os nossos filhos se desviam dos nossos propósitos. O modelo de Deus de amor e de graça, contudo, ele deve tomar conta dos nossos corações. Seja qual for a decisão dos nossos filhos que eles tenham tomado, eles precisam se sentir amados, queridos. E esse é um desafio dos pais. A segunda coisa que a autora coloca aqui é a oração. A oração é a melhor proteção que temos. Deus ele vai agir da melhor forma, do melhor jeito, na hora certa, no tempo certo. Mesmo que tenhamos que passar por algumas dores, por algumas dificuldades, no tempo de Deus, Deus age. Olha Zacarias, quanto tempo orou por um filho e Deus deu já na velhice, né? Então, terceiro, esperar. Ela coloca aqui que ela sempre diz que
A espera mais gostosa e sem reclamações é aquela espera dos 9 meses, né? Que a mãe ali espera, se ela fala sem reclamação, a gente reclama, né? A barriga tá pesada, o filho tá mexendo. Mas é uma espera muito gostosa, aquela expectativa da chegada da criança. Mas qualquer outra espera que a gente tem irrita. Se você vai na fila do banco que você está esperando, você fica irritado em esperar 10, 15 minutos, 20 minutos. Se você vai no médico e passa 1 hora, 2, 3, 4 esperando, misericórdia, né? Então, esperar é irritante, é cansativo, mas nós precisamos esperar. Quando os nossos filhos fazem escolhas erradas, nós precisamos perseverar na oração. Nós precisamos amar os nossos filhos, porque Deus nos ama, mesmo nós sendo pecadores. Nós precisamos orar e esperar a intervenção de Deus. Então vamos continuar orando, esperar a ação de Deus, orando para que os nossos filhos, essa semente que foi plantada no coração dos nossos filhos, desde pequenininho, venha germinar, venha florescer e dar muitos frutos. E enquanto esperamos Deus agir, nós precisamos tomar o cuidado, queridos, como pais, de não descontar nos nossos filhos as nossas frustrações, as nossas decepções e as nossas raivas. Esses sentimentos, eles são contagiantes e eles estragam qualquer relacionamento. E aí, Duzilek nos diz o seguinte: nós somos livres para escolher, mas presos quando essas escolhas não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, cada pessoa é responsável por suas escolhas. É claro que as boas escolhas, elas abençoam os outros, nós alcançamos, né, bênçãos de Deus. Quando elas são mais, entretanto, nós trazemos tristezas, não só para o nosso coração, para o coração de Deus e para o coração da nossa família, para o coração daqueles que nos amam. Então, esse é o preço do livre-arbítrio. Esse é o preço do livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher, mas nós somos presos quando nós fazemos essas escolhas que não estão dentro da vontade de Deus. Acabamos ficando aprisionados no pecado, nos vícios, nas concupiscências da carne, e aí, por aí vai. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio, e o preço do livre-arbítrio é esse. Quando nós fazemos boas escolhas, somos abençoados, prosperamos, vamos bem em todas as áreas. Mas quando nós fazemos escolhas que não estão dentro da vontade de Deus, nós ficamos aprisionados por essas escolhas. Então, ela coloca aqui, autor, diz o seguinte, que ela não sabe qual é a tua situação como mãe, como pai, se você está se alegrando ou se você está se entristecendo com o seu filho, se alegrando porque o seu filho está servindo ao Senhor, adorando, cantando louvores ao Senhor, ou se você está triste, com o coração amargurado, porque o comportamento do seu filho, ele está fazendo você chorar todas as noites, porque você instruiu e hoje os seus filhos estão aprisionados nas drogas, ou você instruiu e o seu filho hoje ele está na prostituição. Eu não sei qual é o seu caso, qual é a sua situação, se de alegria, de regozijo, ou se de tristeza ou de dor. Mas uma coisa nós temos com certeza, e sabemos com certeza, Deus, ele nos conhece. Deus, ele sabe das nossas dores, das nossas alegrias, das nossas frustrações, dos nossos anseios, dos nossos desejos, das nossas necessidades. E a Bíblia nos diz que Deus, ele supre todas essas necessidades. Então, queridos, vamos nos quebrantar diante de Deus, orar ao Senhor. Já está orando há 10 anos? Continue orando. Há 15, continue orando. Deus, no tempo certo, na hora certa, ele vai agir e transformar essa situação. Então, esse é o versículo que eu deixo para você guardar no coração. Efésios, capítulo 6, versículo 18, que diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos.
orando em todo tempo. A Bíblia nos diz, não só ore quando você estiver bem, não só ore quando você estiver com vontade, não ore apenas quando você estiver descansada, não ore apenas quando você teve uma boa noite de sono. A Bíblia diz, orando em todo tempo. O que é oração em todo tempo? Tem que ter 24 horas. Está lavando o prato, ore. Vai dormir, ore. Levantou, ore. Vai comer, ore. Interceda a Deus a todo tempo, toda e qualquer oportunidade que você tiver. Interceda a Deus com súplica no Espírito. Suplique ao Senhor. Clame, rogue ao Senhor, para que Deus esteja vendo a sua causa e agindo, te dando parecer. Então, meu querido, minha querida, que você como pai, que você como mãe, seja tremendamente abençoado por Deus, que Deus esteja restaurando todo o seu lar, todas as áreas que precisam ser restauradas, que sejam restauradas no Senhor. Que Deus te dê uma semana de paz na presença dEle. E muito obrigada a você que nos assiste, muito obrigada a você que compartilhou, a você que se inscreveu no canal. Que Deus continue abençoando sua vida e você continue sendo um instrumento de Deus na propagação da sua palavra. E vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.